Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai responder a seguinte pergunta: como que eu faço uma boa transição de carreira? Então vamos lá. Eu queria trazer um ponto que tem a ver também com a parte de ferramenta psicológica, que eu vejo muitas pessoas que elas acham o seguinte: eu queria, meu sonho é largar a CLT e empreender. Por exemplo, tá, você quer empreender o quê? Aí a pessoa não sabe. Ela sabe dos benefícios que dá empreender. Que pode ser, depois que a pessoa se consolida, ter um pouco mais de tempo, beleza. Mas no início, quando você começa a empreender, do zero, pode ser até que você tenha menos tempo. Mas pode ser que você tenha menos tempo, mas tenha mais satisfação. Porque você está construindo uma coisa sua, vamos dizer assim, né? Ou seja, você está trabalhando na própria terra, dando o exemplo lá da aula que a gente falou sobre os tomates, né? Então assim, primeira coisa é saber, tá, mas por que você quer empreender? Para não se enganar, por isso que é o problema. Como fazer uma transição de carreira? A pessoa não pode se enganar, entendeu? Você não pode começar a empreender e achar que você vai ter tempo, porque você vai se frustrar. O que é a frustração? É quando você percebe, você tem uma ideia e essa ideia não corresponde à realidade. Então você achou que a pessoa tinha que agir de uma forma, aí ela agiu de outra, aí você vai e se frustra. Ai, tô frustrado com aquela pessoa, né? Então, isso acontece muito. A pessoa vai, né, acha que a pessoa é uma coisa na TV ou na internet, aí conhece a pessoa é diferente. Aí fiquei frustrado, ele é tão diferente e tal. É porque você imaginou errado, entendeu? A tua imaginação em relação à realidade, ela tá fraca. Então, assim, uma coisa que frustra muitas pessoas é o seguinte: achar que porque vai empreender, ou porque vai ter o próprio negócio, vai trabalhar menos. Nem sempre isso acontece. Inclusive, é mais comum que seja o contrário. No início você trabalhe mais para botar a coisa de pé e depois de algum tempo, às vezes anos inclusive, a coisa se organiza de tal maneira, tá, que você consiga ter mais tempo. Isso não é um problema, tá? Você trabalhar mais. O problema é você achar que porque você vai empreender você vai ter mais tempo e ver que na prática isso não acontece. Beleza? Por quê? Porque tem algo digno também de você construir teu negócio, gerar emprego, né? Isso é bom, isso é legal. Então a tua imaginação ela tem que estar correspondente à realidade. Beleza? Então como fazer a transição de carreira? A primeira coisa é essa, responder essas perguntas para você. Cara, por que você quer trocar de carreira? A gente já falou disso na aula passada. E como você vai fazer isso? Um erro muito comum que eu vejo é a galera achar que, para eu largar a CLT e empreender, para eu empreender eu tenho que largar a CLT. Isso não é verdade, galera. Principalmente se você não tem a técnica daquilo que você tem que saber para empreender. Então vamos supor, eu quero agora virar terapeuta, né? Tá tudo bem, às vezes você está num trabalho, você gosta muito desse assunto, você aprendeu sobre esse assunto ou está aprendendo, às vezes não aprendeu, mas está aprendendo. E sei lá, você se sente chamado a isso, você sente uma vocação para isso. Onde você está, você não ganha muito dinheiro, você não está muito satisfeito, você analisou aqueles motivos, são motivos plausíveis e você quer virar terapeuta. Isso é um problema? Não. Mas como que você vai fazer isso? Você vai largar tudo? Depende. Primeiro ponto, primeiro passo para a transição de carreira, analisar a sua circunstância. O que é a sua circunstância? Já falamos, é aquilo que te limita, aquilo que é verdade na sua própria vida, aquilo que é mesmo o que está acontecendo. Então, se você é uma mãe de família e a renda da casa depende toda de você, você não pode correr o risco de largar tudo e empreender achando que talvez em 2 meses você esteja ganhando a mesma coisa. Não dá. E tem gente que faz isso, porque ouve Pablo Marçal. Você está entendendo? Porque se você troca o seu tempo por dinheiro e você faz o que você não gosta por dinheiro, você é igual a uma prostituta. Isso é uma idiotice sem fim. Porra, você é responsável por uma família, você é responsável por uma casa, e você não pode largar tudo de pernas pro ar para empreender. Do nada. É maduro, é correto que você fique no teu trabalho e vá fazendo isso aos poucos. E aí que está o lindo da coisa. Porque se é mesmo uma vocação, você vai fazer de tudo para fazer com que isso aconteça. Entende? Então você vai acordar mais cedo. Você vai se alimentar melhor. Para que quando você durma menos, isso tenha um impacto menos negativo ou até mesmo positivo na sua vida. Aí você acorda mais cedo. Aí você começa a estudar. Eu tenho um amigo que ele está nessa situação. Ele trabalha numa coisa, vai levar tempo para ele começar a ganhar mais dinheiro, né? Ele ganha algo em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Ele pode crescer na empresa que ele está? Pode, mas vai levar tempo, né? Porque CLT leva tempo para você crescer.
Ele começou terapia, começou a estudar antes e depois do expediente. Não é isso? Começou a atende barato, começa a ganhar experiência, presta atenção, começa a ganhar experiência. Depois de atender barato, começou a aumentar o preço em algumas sessões. Começou a gerar uma outra renda. Não sei se ele está guardando dinheiro ou não, mas guardar dinheiro é uma boa ferramenta também para fazer a transição, né? Por quê? Se for uma carreira, né, de uma carreira para outra. Porque na hora que ele for decidir, ele tá começando, tá vendo aqui, ó, já tô com uma quantidade de cliente, já tô recebendo indicação, mas eu não consigo atender por causa de tempo. Aí tem que fazer a conta. Será que faz sentido eu largar agora meu CLT? Por quê? Eu ganho R$2.500. Atendendo por fora eu tô ganhando 1.200, 1.300. Mas, tá chegando indicação, ou seja, a vida tá mostrando, a circunstância dele tá mostrando, tem uma pista ali de que se ele largar e tiver mais tempo, ele consegue mais cliente. E ele também consegue fazer um trabalho melhor de Instagram para conseguir mais cliente ainda, né? Então ele já está com pistas de que ele consegue largar a CLT, percebe? Isso aqui eu estou dando exemplo. Eu não sei se está exatamente assim nesse momento. Mas o ponto é, ele começou a atender antes e depois do trabalho, né? E, cara, é isso, equilibrar vários pratos. No meio disso tem filho, tem esposa, mas é isso, né? Então é antes e depois do expediente, trabalha melhor, ganha produtividade. Durante o trajeto para o trabalho ele estudava. Então percebe como é maduro. Imagina se ele falar, não, vou largar tudo e vou atender. Aí tem 3, 4 pacientes. E se 2 param de fazer e ele não tem mais cliente? Entende? Então não é maduro que seja assim. E esse é um erro comum nos dias de hoje. A pessoa achar que para ela começar esse movimento, ela tem que largar tudo. A vida de uma pessoa madura não funciona assim. E digo mais, quem faz isso pode dar certo, aí vai na internet e fala, não, porque eu larguei, larguei a CLT e me ferrei, mas consegui, me reerguei. Aí o cara deu certo, conseguiu ganhar mais dinheiro, depois de passar por várias dificuldades e deu certo. Beleza, esse cara vai pra internet, conta a história dele, né, o storytelling, né, o discurso ali da jornada do herói, né? Então o cara vai, se ferra, tem toda aquela narrativa bonita. E os outros 100 que se fuderam? Ninguém fala deles. Ele não vai vir pra internet falar, olha, eu larguei a CLT, larguei tudo pra empreender, e me dei mal, e fali, e me ferrei, e tô aqui contando pra vocês. Porra, não vai acontecer. Né? E esse é um problema da internet. Que quando a pessoa não tem imaginário, quando a pessoa não tem maturidade, ela acaba não sabendo distinguir o que é verdade e o que não é, e seguir errado. Mas enfim. Mas não é maduro que seja assim. É bom que seja aos poucos. E o lindo disso é que para você conseguir fazer nos horários extras, perceba, você vai ter que se transformar, você vai ter que ser alguém melhor, você vai ter que ser alguém mais organizado, alguém mais pontual, alguém mais dedicado. Não é isso? E é esse desenvolvimento interior que acontece que é bonito da coisa, né? E é isso que faz o teu ser crescer. Porque você melhora. E se você melhora, isso te dá sentido. Percebe? Então, como fazer transição de carreira? Já falamos muito na aula, analisar a vida como um todo dentro daqueles pontos. Agora, fazer as coisas poucos. Analisar as coisas, a sua circunstância, para ver qual é o passo que você tem que dar. Então, primeiro, vou empreender na mesma área ou não? Se não, você tem que entender que você vai começar do zero numa outra área. Então, isso depende de estudo, de técnica, de começar a construir um pouco do network naquela área. Então isso tem que ser feito aos poucos, não adianta você largar a CLT. Qual que é o problema? É que quando a pessoa faz esse movimento, eu estava dizendo das pessoas, de largar tudo, e a pessoa que dá errado, essa pessoa deu errado por quê? Porque em geral largar tudo é fuga da responsabilidade. A pessoa que não consegue fazer no pós-trabalho e no pré-trabalho, aquilo que deve ser feito para empreender, ela não cultivou nela uma personalidade forte o suficiente para empreender. Entende? E é por isso que ela dá errado. Porque largar o trabalho, no caso de muitas pessoas, é fuga do trabalho, é fuga da responsabilidade. E, portanto, ela não tem as virtudes necessárias, nem a personalidade necessária, nem as ferramentas técnicas e psicológicas necessárias para ser um bom empreendedor. E aí é que está o problema. É por isso que muitas pessoas largam tudo, se ferram, mas essas pessoas que se ferram não estão na internet falando para você que se ferraram, né? Essa transição de carreira, pessoal,
ela tem que se dar de maneira gradual, responsável, analisando a sua circunstância e sabendo conviver com essa contrariedade. Porque às vezes a gente fica com pressa, né? A gente quer fazer logo. Porra, eu queria logo que isso acontecesse. Mas às vezes não é o momento. E o homem maduro, ele sabe viver com essa contrariedade. Às vezes não é o momento de você fazer algo. Lembra que eu falei? Eu tava dando um exemplo, né? Que eu tava desenvolvendo 3 projetos e aí, pô, tive que parar 2. Por quê? Porque não era o momento. A pessoa imatura, ela não sabe viver com essa contrariedade. Que contrariedade? Eu queria aquilo, mas não posso. O homem maduro sabe viver com a contrariedade. E se sabe viver com a contrariedade, ele se torna mais responsável. Porque ele não apaga tudo. O que é largar tudo e mudar de carreira? O que é largar tudo e terminar um casamento de 10, 15 anos? Se não fugir. Se não buscar as respostas para resolver o problema. Entende? Então, muito cuidado. Acho que aqui a gente abordou os pontos principais para se fazer essa transição. Se vocês tiverem perguntas, tá? Essa aula ela é importante porque eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre isso. Então é o seguinte, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas no comentário. Que comentário é esse? Marcelo, pô, e nesse caso que acontece isso, porra, e aí tem esse problema, alguma coisa que eu não respondi aqui, comente, tá? É isso, um abraço e até a próxima.